Fala, concurseiro! Fala, concurseira! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma live aqui no canal da Implacável Concurso. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é professor Aurélio Marques e estou aqui para te passar uma grandíssima notícia e te passar também algumas dicas para você passar esse finalzinho de ano daquele jeito para começar 2026 topando tudo que é banca, meu filho. Acabou de sair o concurso para a Guarda Municipal de Araquari, Santa Catarina. Esse concurso já estava, inclusive, sendo bastante esperado. Foi avisado pela Implacável Concurso e saiu no finalzinho do ano como seu presente de Natal. Toma para você, o Papai Noel acabou de deixar aqui para você um presentinho edital para você se atentar e começar 2026 daquele jeito, com um propósito gigantesco de passar neste concurso e, logicamente, que a Implacável está junto com você. E já para começar daquele jeitinho maravilhoso, o presente de Natal do professor Aurélio Marques, faz o seguinte: deixa o likezão, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e entra aqui embaixo no nosso grupo exclusivo para a Guarda Municipal de Araquari. No grupo, você recebe informações importantes, atualizações sobre o concurso, então é importante que você tenha sempre a presença nesse grupo para que você possa se inserir dentro do mundo do concurso público. E, meu filho, você tem que realmente participar desse ambiente que hoje é sim um ambiente competitivo, é sim um ambiente que te exige uma profissionalidade nos estudos. Hoje, o que é que nós iremos fazer? O que é que a Implacável trouxe para você para ajudar a completar 2025 e iniciar 2026 da melhor forma possível? Trabalharemos aqui por cima o nosso edital verticalizado, que já foi trabalhado pelo nosso professor aqui da Implacável, porém eu necessito dar uma passadinha por cima dele junto com você para te dar uma visão, uma perspectiva mais geral, mais específica do que você precisa para começar os seus estudos ou para continuar os seus estudos da melhor forma possível. Então vem comigo. Já está aqui na sua tela o nosso edital verticalizado para Araquari, Santa Catarina. É um grande prazer, inclusive, fazer essa revisão com você, fazer esse como estudar, porque eu sei o quanto isso ajuda meus alunos e eu fico muito feliz, tá bom? Então, até isso, não esquece de seguir o professor prof.aurélio Marques lá no Instagram. Tem muita coisa boa para você, tá bom? Vamos lá para cima, então. Temos aqui a nossa banca inicialmente, que é o que eu quero falar de verdade com você. Opa, passa direto, né? Graças a Deus, a nossa banca agora é uma banca mais conhecida, é uma banca que tem um histórico. A banca é a Fundatec. Essa banca, ela é interessante? É. Por quê, professor? Porque ela tem um histórico. Ela já fez vários concursos para a Guarda Municipal. Inclusive, no final deste vídeo, se você permanecer até o final junto comigo, você irá já começar a treinar comigo questões da banca Fundatec. Olha aqui para mim rapidinho. Para você, meu amigo, meu aluno concurseiro. Hoje, o concurso público, ele te exige 4 características principais para você se dar bem numa prova. A primeira, logicamente, que é o conhecimento do conteúdo. Você tem que estudar, minimamente. A segunda característica é que você tem que ter conhecimento da sua banca, saber quem te espera, saber o que ela faz, conhecê-la por dentro. E é isso que eu quero fazer junto com você, tanto aqui no YouTube, que é de forma gratuita, mas com muita qualidade, quanto também lá na plataforma, que lá, meu irmão, nós damos um nozinho final para você sair bem nessa prova. A terceira característica é estratégia de prova, resolução de questões, que eu também te ensino e vou mostrar para você no finalzinho desse vídeo aqui. E, por finalmente, a quarta característica para você ser aprovado é ter malícia. O que é a malícia? É o jogo de cintura, pai. É quando você começa ali a ver as questões de uma forma diferente, com outra perspectiva, e muitas vezes, e eu te afirmo isso com certeza, você consegue resolver a questão sem mesmo saber tanto assim do assunto. Então, meu irmão, hoje é, estratégia que manda no negócio, tá bom? Volta para cá. Olha aqui, a nossa banca, a Fundatec, muito boa banca para fins de histórico, principalmente nas matérias básicas, que é o português, a informática e o raciocínio lógico matemático. Isso aqui deu bom pra gente. Não vou aqui me atentar tanto assim aos vencimentos, aos requisitos, porque você já viu isso no nosso raio-x do edital, ok? Vamos para cá aqui para nossas principais datas, que aqui, logicamente, que eu tenho que bater com você. Principais datas, temos aqui a prova objetiva, que é dia 8/2 de 2026, ou seja, em fevereiro acontecerá a sua prova. E já temos, inclusive, o teste de aptidão física. Essas duas datas, logicamente, com as inscrições, são as datas que você tem
que se atentar. São as datas que devem deixar você preocupado a partir deste exato momento. São essas 3 datas: a de inscrição, a prova objetiva e o TAF. Porque, querendo ou não, o TAF você não pode, não deve estudar, aliás, treinar depois da prova. Você deve conciliar os seus treinos. Lógico que você vai depositar quantidades diferentes de energia. Agora, antes da prova objetiva, você coloca ali 70-30. Quando for depois da prova objetiva, aí é 100% treino para o TAF. Mas você tem que deixar o seu corpo em dias, até porque isso, cientificamente comprovado, ajuda na sua habilidade de estudar, no seu desempenho no momento da prova objetiva, ok? Não vou mais me ater aqui a muita coisa do oitavo verticalizado, porque já foi visto. Vamos para o que nos importa, que é a nossa prova objetiva, a prova que você vai marcar a bolinha certa na questão. Veja, temos aqui 1, 2, 3, 4 matérias que eu chamo de matérias virtuais. Por quê? Porque você, para montar um bom cronograma de estudos, para você montar realmente um eficiente cronograma de estudos, você precisa entender que essa divisão virtual ela não é estratégica. Ela não é uma divisão que vai ajudar você a ter uma completude nos seus estudos. Você precisa da diferenciação, da divisão real das matérias. Eu vou mostrar isso para vocês já já. Temos aqui língua portuguesa com 10 questões, legislação com 50 questões, informática com 5 questões, RLM com mais 5, totalizando 70 questões, com 4 horas de prova, sendo que as questões são de múltipla escolha, A, B, C, D, E. Tudo isso é importante você saber para montar uma estratégia em cima dos seus estudos, levando em conta, logicamente, as suas necessidades. Vem comigo então! Vamos ver aqui por cima as nossas matérias. Temos aqui língua portuguesa, que é uma matéria que a sua divisão já é real, então ela aqui é uma matéria. Vou até botar assim, ó, de outra corzinha, de vermelho. Vamos lá, vermelhinho, cadê? Ó, uma matéria que é a língua portuguesa. Descendo um pouco mais, nós temos legislação. E aqui sim tem uma separação real que você deve fazer no dia da sua prova. Vamos lá, temos lei orgânica do município, regime jurídico do município, código de postura municipal. Esses 3 aqui somam uma matéria, que é a matéria legislação municipal. Logo após, nós temos a Constituição Federal. Aqui nós temos mais uma matéria, que é o direito constitucional. Se você olhar para cá, deixa eu botar aqui de roxo, é um roxo estranho, né? Mas é um roxo. Temos o Estatuto da Igualdade Racial, Lei de Improbidade, Maria da Penha, Estatuto Geral, o nosso SUSP, e só. Esses aqui são mais uma matéria, que é leis extravagantes. Então, temos aqui, até agora, 3 matérias. Continuando ainda com o vermelhinho, cadê? Vem para cá, foi. Nós temos direito penal, 4 matérias. Processual penal, 5 matérias. E temos matérias variadas, tá? Que aqui eu quero que você junte com as matérias de leis extravagantes. Então, coloque isso aqui ó, como leis extravagantes ou leis especiais, tá? Então não conta como uma matéria, fica junto com o roxinho lá. Então até agora temos 5 matérias. Informática, 6 matérias. E por último, raciocínio lógico, 7 matérias. Então a divisão real das matérias não são 4, como diz o nosso edital simples, que é língua portuguesa, legislação, informática e RLM. Não são 4, são 7 matérias para você montar o seu cronograma. Por que isso é importante? Porque na montagem do seu cronograma, você precisa do princípio do detalhamento e da objetividade. Não é legal você colocar um quadrinho, pegar uma folha, dividir os dias da semana e simplesmente colocar: segunda, eu vou estudar português e legislação. Sim, mas o que de português? Mas o que de legislação? Cara, não tem erro mais grave do que você sentar na sua cadeira de estudo e você não saber o que você vai fazer. Eu quero que você saiba, hoje, por exemplo, é uma quarta-feira, de 17/12 de 2025. Você tem que saber o que você vai estudar na sexta e no sábado, sem questionamento, sem titubear. Sexta, eu vou estudar português, gêneros e tipos textuais, que é da aula 1 até a aula 10 da plataforma, e depois vou resolver 35 questões. Isso é objetividade.
Isso é organização. É por isso que é importante você ter o seu edital verticalizado para que você possa organizar isso. Por exemplo, você estudou linguagem e comunicação, situação comunicativa, variações linguísticas. Você estudou? Estudei. Fiz questões? Fiz 35 questões e acertei 29. Revisei? Ainda não. Então você coloca aqui, ó, ainda não. Fica uma pendência. Por isso que é importante o edital verticalizado, ok? Vamos lá então, passando aqui para a legislação, já falei com você que há uma divisão interna dentro da legislação, tem uma, duas, três, quatro matérias dentro da legislação. Então aqui dentro são 4 matérias, cara. Então é importante que você saiba essa divisão. Continuando aqui, informática e RLM. Lembrando que se você deixar o seu like aqui agora, que não custa nada para você, no finalzinho de presente de Natal para você, eu não costumo fazer isso, tá? Mas eu vou fazer. De presente, eu vou colocar aqui o 3 top 10, os 3 top 10 de português, de informática e de RLM para você aqui da Implacável Concurso. Isso vale ou não vale o seu like, cara? É o top 10 que você vai analisar e ver o que já vai ser cobrado na sua prova. Entenda, por exemplo, português, dos 10 assuntos mais cobrados, pode apostar aqui das 10 questões que é só de português, pode ter certeza que 7 irão se repetir de acordo com o top rank 10. E pode me cobrar depois da nossa aula aqui, depois da sua prova. Beleza? Vamos lá então, passar agora justamente para nosso PPT, para entrar na parte mais técnica, entrar na parte mais específica, na parte mais específica dos nossos estudos, ok? Deixa eu trocar aqui para o nosso PowerPoint e vamos para cima com tudo, meu filho. Olha aqui, ó. Temos, volta para cá, calma aí. Deu um bug no computador do professor. E temos aqui, Guarda Municipal de Araquari, tá aqui o arroba do professor, se você quiser seguir é importante, lá tem muitas dicas, muitas oportunidades para você melhorar seus estudos e vamos para cima. Temos, de acordo com o seu próprio edital, você já deve ter visto isso no edital que sai lá na própria banca, no próprio site, essa divisão aqui das matérias. De novo, é uma divisão simples, e tem 1, 2, 3, 4 matérias, mas você sabe que a divisão real é esta daqui, ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na verdade são 8 matérias. Acabei esquecendo de alguma ali, passei direto, ok? Vem comigo aqui, ó. Lembrando, quando você monta uma estratégia de estudos, você deve levar em consideração 2 pontos, tá? Primeiro, você e segundo, o edital. São os 2 pontos. Primeiro ponto, você. Segundo ponto, o edital. Por que o primeiro ponto é você? Porque você vai suprir as suas necessidades, ok? Você, provavelmente quem estuda há um pouco mais de tempo, sabe quais são as suas dificuldades, quais são as suas necessidades. Então, por exemplo, eu, professor Marques, sou muito bom no direito, sou muito bom na informática, mas quando chega na parte do RLM, eu sou um pouco mais deficiente. Em português, eu sou bom na parte de gramática, mas quando é na parte de interpretação, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Então é lógico que se eu for montar um cronograma para o concurso que eu quero, eu vou levar em conta primeiro o que eu preciso rebocar, o que eu preciso reformar, o buraco que eu preciso tampar. E depois eu olho para o edital. Em relação a quê? Em relação à extensão. Porque você tem um tempo limitado para você chegar até a prova. Então você tem que ter o máximo de disponibilidade possível e de estratégia para conseguir bater aquilo que a banca pede, aquilo que o edital traz. Então, por exemplo, você não vai deixar para ver o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, uma semana antes da prova. Não faz sentido, você não vai conseguir. Entendeu? Então você tem que organizar nessas duas pirâmides, nessas duas essências. Primeiro você, depois o edital. Logicamente que, infelizmente, eu não posso saber quais são as suas necessidades, mas nós vamos trabalhar aqui uma necessidade geral dos alunos e também trabalhar a parte do edital. É por isso que eu coloquei para você da seguinte forma: a divisão real das matérias e a extensão dessas matérias no edital. Professor, mas é porque assim, a extensão pode até ser pequena, como é direito processual penal, penal e constitucional, mas é justamente onde eu tenho dificuldade. Então você vai colocar ela como prioridade. Mas agora o aluno, por exemplo, que não começou ainda a estudar, ele não sabe qual que é a dificuldade dele, concorda? Se você é essa pessoa, deixa o like aí porque eu lembrei de você, viu? E aí, meu irmão, o que é que você faz agora? Professor, eu não comecei ainda, eu vou começar, como é que eu faço?
Tá aqui. Você começa colocando como prioridade os itens, os conteúdos programáticos que são mais extensos no seu edital. Por exemplo, temos português, informática, lei municipal. São os 3 maiores. Depois nós temos RLM e leis extravagantes como os médios e o resto é pequeno. Constitucional, penal e processo penal são pequenininhos, então estarão em menor quantidade no seu cronograma. É por isso que é importante você fazer essa divisão. Vamos trabalhar aqui da seguinte forma, tá bom? Temos aqui uma divisão de prioridade. Prioridade. Vamos trabalhar isso aqui da melhor forma possível. Vamos trabalhar o método de 2 matérias por dia e o método de 3 matérias por dia. Veja, a primeira matéria do dia, a segunda e a terceira, elas vão variar de acordo justamente com as suas necessidades e, logicamente, consequentemente, posteriormente, com a extensão no edital. O que é que geralmente os alunos têm mais dificuldade? Vamos trabalhar. Mais dificuldade nós temos em português, temos em matemática, no caso aqui é RLM, né? RLM, e temos em informática. Ok. E lei municipal. Vou colocar aqui que geralmente os alunos reclamam também de lei municipal. Show! Definimos aqui a nossa primeira matéria. É a matéria que tem mais prioridade, levando em conta o quê? Minha necessidade, dificuldades e a extensão no edital. A segunda matéria vai ser aquela que você tem mais facilidade, mais familiaridade, aquela que você gosta realmente de estudar. E aqui nós temos o clássico, tá? Direitos, né? Direitos. E temos aqui também só os direitos, né? Que sobrou das nossas matérias, não é isso? Direitos que sobraram. E aí dentro do direito nós temos o direito penal, o direito processual penal, temos direito constitucional e temos as leis extravagantes. Professor, e a terceira matéria? Essa terceira matéria vai ser a matéria que você vai usar para resumo, revisão e questão. Professor, eu não tenho tempo de estudar 3 matérias por dia, então você adota as 2 matérias por dia. 2 matérias por dia, ok? Vamos trabalhar aqui de forma mais rasa a diferença entre quem não estuda e quem já está estudando. Quem já está estudando, você vai usar a primeira e a segunda matéria de 2 formas. Ver a teoria onde você ainda não bateu, e se você já bateu na teoria, você vai colocar a prioridade em resolução de questões. Lógico que nem toda questão você resolve com a mesma finalidade. Você pode resolver para mapear o material, como que a teoria cai em questão. Você pode resolver questões de forma guiada, ou seja, o professor resolvendo junto com você, e você pode fazer o que eu chamo sempre de overdose de questões, que é você trabalhar várias questões, uma atrás da outra, para você massificar o conteúdo, para você se testar de forma randômica e conseguir realmente definir a sua absorção de conteúdo. O segundo conteúdo aqui, da mesma forma. E o terceiro, aqui sim, se você já estudar há algum tempo, é overdose de questões. Agora, para você que não estuda ainda ou que começou agora a estudar, você vai utilizar basicamente, olha aqui, cadê aqui a canetinha? Foi. A primeira matéria, deixa eu botar aqui a caneta. Vamos lá, caneta. Aqui. A primeira matéria, você vai utilizar sempre com mais teoria, e quando eu digo teoria, é a teoria aplicada. O que é teoria aplicada? É você ver o professor falando para você o que é a matéria, ensinando você e resolvendo questões. A segunda matéria é mais interessante que você coloque as questões em foco. Por quê? Veja, penal, processo penal e constitucional são matérias que eu falei para você que são pequenas. Então você consegue matar elas com questões de forma bem interessante. Tá? Inclusive na plataforma da Implacável nós temos uma plataforma só de questões para você matar. Questões, juntamente com os comentários, ensinamentos, questões gravadas em exercício. Então é muito importante que você realmente consuma tudo que a Implacável te der na plataforma. Já o terceiro item, aqui, meu irmão, é overdose, é resumo e revisão. E lógico, tem que ser 3 matérias diferentes. Por exemplo, se segunda-feira você estudou português e, como segunda matéria, constitucional, é interessante que a terceira matéria seja uma que você viu ou ontem ou antes de ontem. Vou mostrar isso para você. Então, vamos lá aqui montar antecipadamente e aí a gente volta direitinho no que eu vou mostrar para você. Vamos lá. Por exemplo, nós temos aqui a primeira matéria do dia, vou botar assim, não, bem aqui fora. A primeira matéria, a segunda matéria
e a terceira matéria. Lembrando que aqui é opcional se você tiver disponibilidade. A primeira matéria vai ser as que nós definimos ali como primeira matéria. Então vai sempre repetir. Coloca aqui então, português, RLM, informática, lei municipal. Sexta-feira, português, RLM, informática e, na próxima segunda, leis municipais. E sempre retomando esse ciclo, colocando como primeira matéria aquela que você tem mais dificuldade. Tem muito aluno que erra isso, pensa que é para botar como primeira matéria aquela que eu tenho mais dificuldade. Não, aliás, mais facilidade, perdão. Mas você está errado, cara. Porque você vai ter dias que você não vai conseguir estudar muito bem. Você terá dias que você vai sentar na frente do computador e você não vai saber o que fazer. E aí você vai começar pelo mais fácil e vai acabar deixando mais difícil para depois, e adivinha, você não vai estudar e, como sempre, o que vai cair é o que você tem dificuldade, ok? Segunda matéria, deixa eu até trocar aqui a corzinha para ficar mais intuitivo para você. Nós colocamos português e direito, e direito penal. RLM e direito constitucional. Informática e leis especiais. Quinta-feira, lei municipal e direito processual penal. Sexta-feira, pode ser português e leis extravagantes. Por quê? Apareceu duas vezes aqui, porque ela tem uma extensão maior, entendeu? E aí, sábado, constitucional. Domingo, pode ser lei extravagante novamente. É assim que eu quero que você monte inicialmente o seu cronograma de estudos. Mas lembre-se, isso daqui é para fins de organização. Mas é necessário que você obtenha um maior detalhamento do seu cronograma. E, logicamente, que a terceira matéria, por exemplo, ela vai ser uma que você estudou há alguns dias atrás para você revisá-la, resumi-la e resolver questões. Por exemplo, quando for na quarta-feira, a minha terceira matéria poderia ser Direito Penal. Direito Penal, com foco em quê? Em questões, em revisão e resumo. É isso que eu quero que você faça. Isso vai melhorar muito os seus estudos, tá bom? Mas lembre-se, isso aqui é uma organização básica. Por que básica? Porque você precisa de mais. E lembre-se, quanto mais trabalho der para você fazer o seu cronograma, melhor serão os seus estudos, melhor será a absorção e menos vezes você precisará ficar voltando o conteúdo para reaprender. Veja bem, olha aqui, ó. Cadê? Volta para cá. Cronograma de estudos. Como que ele precisa ser feito? Primeiro, tem que ser objetivo. Ele deve ser direto e suprindo as suas necessidades. Você percebeu que nós já batemos esse princípio? Nós fomos diretos, ou seja, colocamos o que nós queríamos e também já suprimos as nossas necessidades em relação à matéria mais difícil, mais fácil e a terceira possível matéria. Até aqui batemos. Segundo, tem que ser estratégico. Deve observar qual o peso de cada matéria, levando em consideração a pontuação e extensão no edital. Também fizemos isso. O peso em relação à extensão e também cada matéria é aquilo que vai demorar mais para você conseguir consumir por inteiro, que é português, RLM, informática e as leis municipais. E, por final, que nós não fizemos ainda, mas que eu vou mostrar para você como faz, ele tem que ser detalhado, ou seja, não deve ser raso, deve ter o que será estudado, como será estudado, a meta a ser batida diariamente. Professor, como é que eu faço isso? Você terá dois documentos, pode ser online ou pode ser impresso. Eu prefiro que seja impresso. Você coloca na sua frente, como tem aqui na minha frente, ó, o meu quadrozinho de demandas da Implacável Concurso. Ó, eu sei que amanhã eu vou gravar 3 blocos da lei de São Paulo, depois eu sei que eu vou gravar 3 blocos lá de Macapá, tá tudo aqui na minha frente. Ou seja, eu sei o que eu vou fazer amanhã, exatamente, é justamente o que eu quero que você faça para você ter mais organização e não dar brecha à procrastinação, que é um dos maiores maus que aflige os concurseiros que acabam desistindo de estudar. Então, como que faz esse detalhamento, professor? Simples. Olha aqui, você pegará um caderninho, pode ser uma folha mesmo que você separe durante a semana e você vai detalhar os seus estudos. Por exemplo, colocar aqui, eu vou estudar português, olha aqui, dia 12/10 de 25, é um exemplo, tá? Dia 12 de outubro, eu vou estudar português. A acentuação gráfica, ou seja, é o subtópico, é da aula 5 até a aula 8 do curso da Implacável Concurso, um exemplo, e vou resolver 30 questões de pontuação. Ao final dos meus estudos, eu ainda coloco aqui a quantidade de questões que eu acertei, ou seja, eu acertei 23
de 30. Pronto. Para que isso? Para quando for lá na frente, mais próximo da prova, que você terá que montar ali uma estratégia de emergência, você saber onde é o buraco que você vai tampar. Como que você vai saber disso? Aqui. Vai voltar no seu caderninho e saber onde que você errou mais, onde que você errou menos. Por exemplo, próximo tópico, lei municipal. Lei municipal, tal, 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 plano de carreira da GCM. Show de bola. É a aula 1 a aula 4 do curso e mais 25 questões da plataforma. Ou seja, eu vou acertar aqui 10 questões de 25, eu fui bem mal. Então eu sei que mais lá na frente eu tenho que retomar essa lei para que eu possa aumentar minhas taxas de acerto. E como que você vai saber disso se você não tiver anotado, metrificado? Você vai viver no achismo. Ai, cara, eu acho que eu vou colocar essa lei ali. Eu acho que eu vou estudar essa aqui porque eu acho que eu tenho mais dificuldade nessa. Acabou-se. Você já começou errando, já começou terminando como reprovado. Isso é pensamento de reprovado. Cara, são 3 meses da sua vida que podem mudar para sempre a sua história. O que é que custa durante 3 meses você se organizar, ter um pouquinho mais de energia, depositar naquilo que é importante? Abdicar de algumas coisas, por enquanto, não tem problema nenhum, meu filho. Vá para cima com tudo. Então, eis aqui o que eu tinha para passar para você em relação à montagem de conteúdo para Araquari, Santa Catarina. Você deve fazer isso. E se você fizer, faça o seguinte, mande lá no meu direct, prof.aurenomarques, pergunta, professor, e aí, é assim que é para fazer? Professor, como é que tá aqui? Tá legal? Me ajuda aqui, professor, como é que eu posso melhorar meu cronograma? E eu ficarei felizíssimo em ajudar você a melhorar cada vez mais os seus estudos, principalmente quando se trata de detalhamentos, quando se trata de lapidação, quando se trata de dicas, conselhos sobre estudos em si. Eu fico muito feliz quando o aluno entra em contato comigo. Voltando aqui um pouquinho, tá? Nós temos aqui na nossa plataforma uma aplicação dessa teoria de 3. O que é a teoria de 3? É quando você realmente segue o passo a passo e você consegue o maior aproveitamento dos estudos. Deixei bem especificado para você. Você vai começar com a teoria, que é pilar do ciclo dos estudos. Deixa eu botar aqui nosso marca-texto, ok? É essencial no contato inicial do aluno e é responsável pela manutenção e massificação do conhecimento. Você tem que trabalhar resumos e revisões, tem que trabalhar exercícios e fazer simulados. Inclusive, simulados se encontra na nossa plataforma, tá bom? Plataforma da Implacável. E eu vou dizer para você, tá? Eu sei que nós somos uma empresa, que nós temos que vender, mas, cara, nessa parte das leis especiais municipais, leis específicas municipais, você não vai achar questões em qualquer canto. Então é por isso que é tão importante você ter um cursinho, cara. Eu sei que parece que eu quero vender, mas não é isso, cara. É porque, poxa, já está tudo pronto para você. É só você abrir, logar e usar. Você pode estudar pelo YouTube? Pode, cara. Claro que pode. Você pode montar o seu próprio material? Pode. Mas uma pergunta: você tem tempo hábil para isso? Não é melhor que profissionais, professores montem um material para você simplesmente para você consumir? Não é mais interessante? Claro que é. Então, por isso que eu te convido a vir fazer parte da família Implacável Concurso. Só isso que eu vou falar, tá bom? Vamos lá. Aqui é uma dica para você, tá? Que você tem que, a partir de agora, no pós-edital, assumir uma postura ativa de estudos. Ou seja, você deve ser ativo, protagonista da própria aprendizagem. Você deve, junto com o professor, fazer perguntas, relacionar conceitos, resolver problemas, fazer resumos pessoais. Você deve colocar o seu toque de personalidade. Para de querer copiar os outros. Para de querer pegar um cronograma de alguém que já passou e tentar incluir na sua rotina. Faça o seu próprio cronograma, suprindo as suas necessidades e não as dos outros. Isso é muito importante e é um erro muito grave que outros cometem. Ah, eu vou seguir o cronograma do aluno lá que passou em primeiro. Ei, calma. Vocês não são a mesma pessoa, não tiveram o mesmo ensino, não têm o mesmo tempo de estudo, não têm a mesma disponibilidade de horas para estudar por dia. Então pare de se comparar e primeiro supra as suas necessidades. Logicamente que você pode se inspirar no professor Aurélio Marques, se inspirar no professor Ramos, no professor Elias, que é capitão da Polícia Militar. Lógico que você pode se inspirar, você deve se inspirar em pessoas que fizeram sucesso, que conseguiram atingir realmente onde você quer chegar. Eu me inspiro aí neles. Eu sou muito fã do professor Ramos, do professor Elias, da Camila, que é a gerência total aqui da Implacável. Mas eu não posso comparar a rotina deles com a minha. Eu tenho que primeiro suprir as minhas necessidades e depois eu posso usar como inspiração
a estratégia utilizada por outras, ok? Show de bola? Então, montamos aqui e, como prometido para você, eu espero e eu estou confiando de coração que você já deixou o seu likezão no vídeo, já compartilhou e já se inscreveu no canal. E se você realmente quer ser aprovado, vamos fazer o seguinte, vamos lá, vou apertar sua mão aqui, aperte minha mão virtualmente. Apertou? É um trato que nós temos, é um trato, tá? Você vai escrever aqui embaixo, vai comentar agora, rapidinho. Eu vou ser aprovado em 2026. Eu vou ser aprovado em 2026. Em caixa alta, bem grande. Eu quero ver muitos comentários aqui que eu vou ficar respondendo tudo que aparecer. Eu vou ser aprovado em 2026. Vamos colocar para gerar. Vamos profetizar a vitória na nossa vida, ok? Vamos lá. Top 10 das matérias da banca Fundatec. Primeiramente, português, tá aqui o top 10, né? Se você quiser esse material, é só você pedir lá no nosso grupo, que eu vou mandar diretamente para o nosso amigo Eduardo, que vai mandar para você no grupo. Top 10 de português, colocar aqui, ó, top 10 de português. Temos o top 10 de raciocínio lógico matemático e temos o top 10 de informática, tá? Não vou me ater a explicar cada um porque já está aqui claramente através de questões, quantidade de questões e a porcentagem de cobrança. Veja que de português nós temos mais de 9.000 questões, RLM mais de 1.000 questões e informática também mais de 1.800 questões. Então, irmão, é muita questão, dá sim para estudar, dá sim para entender o perfil da banca. Então, vamos para cima com tudo da banca Fundatec, ok? E levando em conta que você já deixou o seu like, que você já se inscreveu no canal, vamos agora esquentar o coco. O que é esquentar o coco, professor? É trabalhar questões. Eu já vou te mostrar como que a banca Fundatec ela vai trabalhar no dia da sua prova. E vamos fazer isso na prática. Sabe por quê? Porque, como diz o meu avô, eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Então, se eu falei que a Banca Fundatec é uma banca possível, é uma banca que dá para você matar, dá para você estudar, dá para você montar uma estratégia e conseguir sua aprovação? Dá! E eu vou te mostrar isso agora através das questões, como são simples as questões feitas pela banca Fundatec e que com estudo certo, com direcionamento implacável, você irá conseguir a sua aprovação em nome de Jesus. Então, vamos esquentar o coco. O que é o coco? É isso aí que está em cima da em cima do seu pescoço, ó. Isso aqui é o coco, tá? Vamos esquentar o coco seco. Olha aí. Primeira questão da Fundatec 2024, Guarda Municipal de Foz do Iguaçu. Veja que eu trago para você aqui, ó, realmente na fonte, na fonte. Veja, entre as competências das guardas municipais para a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município estão. Então temos aqui as competências específicas e as competências gerais da Guarda Municipal. Isso traz-nos à lembrança a nossa Lei 13.022 de 2014, que é o nosso Estatuto Geral das Guardas Municipais, que fala sobre as competências específicas e as competências gerais da Guarda Municipal. Você quer uma dicasinha já de questão? Eu dou para você, você sabe que eu te amo muito, sabe? Então, vamos lá para cima dessa dica. Temos aqui uma questão de itens, tá? Itens 1, 2, 3. Pode ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000. Pode ser quantos itens for. Qual que é a dica? Primeira coisa, sempre comece pelo menor. Sempre. Para quê? Economizar tempo e energia. 2 pontos importantes no dia da sua prova. E sempre que você começar pelo menor, você já vai para as alternativas, para você eliminá-las e conseguir ganhar mais tempo ainda. Qual que é o menor aqui entre 1, 2 e 3, hein? Isso, é o 3. Tá bem aqui, né? Ó, bem aqui, ó. O nosso item 3 é o menor. Veja, proceder interrogatório intensivo para obtenção de confissão de culpa. Eu pergunto para você, sem saber da lei, a Guarda Municipal, ela faz interrogatório de confissão de culpa? Ela coloca o cara num quartinho e pergunta a ele se foi ele, que é para ele confessar? É isso que a Guarda faz? Não, cara, não é. Isso é conhecimento comum, então nem precisava saber do item 3. Item 3, com certeza, está equivocado. Então, podemos ir nas alternativas e onde tiver item 3, você apaga. Apaga. Não pode ser o C, não pode ser a D, não pode ser a alternativa E. Ficamos com o item A e com o item B. Melhorou? E muito. Por quê? Você ia chutar entre 5, agora entre 2. Prefere o quê? 5 ou 2? Ah, lógico que é 2, cara, 50% de chance. Vamos lá. Veja que o item 1, nós já sabemos que ele está correto.
O que vai definir a questão é o item 2. Ele está certo ou ele está errado? Vamos lá. 2. Adotar medidas educativas, preventivas, para proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental de onde? Do município. Quais são os pontos importantes desse item? São as palavrinhas mágicas. Primeiro, as medidas são educativas e preventivas. Você vai, como futuro guarda municipal, trabalhar na função de prevenção municipal. Você vai agir para que o crime não aconteça. E que, se ele acontece, que ele não se prolongue no tempo. Isso é a prevenção. Pegou o bizu? E a outra parte importante é que essa prevenção, essas medidas educativas, elas têm restrição no município. Ou seja, em regra, na maioria das vezes, preferencialmente, a guarda trabalha no município. E as bancas amam trocar esse do município por do estado. Tá errado. A guarda, ela está dentro do estado, mas ela é circunscrita ao município. Item 2 está maravilhosamente bonito. Se o item 2 está certo, eu marco o item B, de bora ser aprovado e vou partir para o abraço da minha prova, meu filho. É isso que eu quero de você. Item 1. Prevenir pela presença infrações penais, ou seja, crimes e contravenções, ou infrações administrativas, transgressões disciplinares, que atentem contra os bens, serviços e instalações do município. Perfeito, nosso item 1 também é função da Guarda Municipal, de acordo com o artigo da nossa Lei Federal 13.022. Continuando, ainda na Fundatec, este ano acabei de pegar, tá no forninho bem quentinho, classe a Guarda Municipal de Porto Nacional. Vem comigo, vamos ler aqui, é um caso concreto e a Banco Fundatec foi muito boa em fazer essa questão. Ao atender uma situação na qual uma pessoa agredia a outra com um bastão de madeira, o guarda municipal ordenou o agressor que parasse. Revoltado, o agressor dirigiu-se contra o guarda com a visível intenção de agredi-lo também. Para conter a agressão contra si, o guarda utilizou sua arma de fogo e disparou contra a perna do agressor. Essa atitude do guarda não está conforme os princípios de atuação previstos no Estatuto da Guarda Municipal. Qual dos princípios não foi atendido corretamente? Aí aqui, meu irmão, ai meu Deus do céu, tem aquele aluno que fala, professor, como é que ele não foi atendido corretamente? Quer dizer então que o cara vem com um pedaço de pau pra cima de mim e eu vou fazer o quê? Eu vou tomar dele que nem um Jet Li, Jackie Chan? Calma, calma. Fala o seguinte, pega no seu coração, agora, pega. Pegou? Arranca ele. Arranca o coração. Nós não levamos o coração para a nossa prova. O que é que nós levamos? A cabecita. Você leva sua mente para a prova. O coração, deixa em casa, cara. Deixa em casa. Qual é o bizu da questão? O guarda podia, antes de atirar na perna do cara, tentar outras formas de apaziguar a situação. Por exemplo, conversar, pedir por favor, afastar, usar o spray de pimenta, usar a taser, técnica de mobilização, depois a arma de fogo. É justamente o princípio do uso progressivo da força, que é a resposta da nossa questão. Você tem que parar de querer levar o coração para a sua prova. Não existe isso de eu discordo do contexto, discordo da historinha. Isso não bate. Isso não bate. Já houve uma prova que falou sobre estupro na língua portuguesa, num texto de língua portuguesa, e que muitas pessoas erraram porque colocaram suas opiniões pessoais em relação ao autor, sendo que a banca não perguntou qual é a opinião do candidato, perguntou qual é a opinião do autor. Lembre-se, de novo, coloca a mão no coração e arranca o coração. Deixa ele longe, em casa, na gaveta, e vai para a prova. Leva só isso daqui, ó, só isso daqui. Vamos, Fundatec 2021. Ainda Fundatec, a guarda de Tramandaí. Em relação às competências específicas das guardas municipais, assinale a alternativa correta. Não sei se você percebeu, mas outra dica que eu quero dar para você é risque. Risque. Não é o esmalte não, tá? Mas risque o seu material. Separe o que a banca está falando. Separe o que ela quer na questão. Ele quer o correto, então marca correto. Ele está falando de competência específica, então bota competência específica. Risque, cara. Você não pode riscar, é o seu gabarito, a sua folha de gabarito. Mas a folha de prova, o caderno de prova, risque tudo, meu irmão. Utilize todos os meios de estímulos que você tem. O visual, o tátil,
o auditivo. Se quiser lamber a prova, lamba. Lemba. Ia dar bom no estúdio. Vamos lá. Item A. Zelar pelos prédios públicos municipais não é de sua ocupação. Poxa, a guarda municipal, ela não vai zelar pelos prédios públicos municipais, pela prefeitura, não vai ter um guarda municipal lá dentro, patrimonial, observando e protegendo? Claro que está errado, nem precisa saber da lei em si. B. Não pode coibir infrações penais contra bens municipais. Acabamos de ver na questão passada que ela pode sim. Inclusive, se você, como um futuro guarda municipal, se deparar com uma situação de flagrante, você prende a pessoa, coloca a algema, coloca no camburão, leva para a delegacia, fala com o delegado, lavra junto com o delegado o auto de prisão em flagrante, porque é o procedimento padrão. C. Pode colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas, o que impede a Guarda Municipal de trabalhar junto com a Polícia Militar. O que impede a Guarda, junto com a Civil, junto com os bombeiros, junto com a PRF, com a PF, nada impede. Porque as guardas, as forças, elas devem ser unidas, integradas. Então, se houver a possibilidade de integração para fins de paz social, de paz pública, que o faça. A lei permite completamente. Item C até agora tá bonitão. D. Sua atuação está limitada apenas ao período do expediente administrativo. Quem dera, meu filho, você trabalhar de segunda a sexta, 8 horas. Você vai trabalhar através, sabe de quê? De escalas de revezamento. E eu te explico. Olha, a Guarda Municipal, ela faz, querendo ou não querendo, muitos por aí, o trabalho de segurança pública. E a segurança pública é um serviço essencial da administração pública. Então ela não pode parar. É 24 horas, 7 dias por semana, meu filho. Viu? Então você não vai trabalhar em regra no expediente, mas sim em regra na escala de revezamento. Seja 12 por 24, 12 por 48, 1 por 3, 2 por 2, 1 por 3, enfim. Depende muito da Guarda Municipal. Mas você vai sim trabalhar, não limitado apenas ao expediente, mas também à escala de revezamento. Item C é a resposta da questão. Quarta questão, mais uma vez, mais um conteúdo de caso concreto. Veja, Fundatec, de novo, 2025, do Porto Nacional. Eu trago na fonte para você, bem quentinha. Vamos lá. No município de Chilândia, nome feio, um vereador apresentou ao prefeito uma sugestão para reduzir a violência e a criminalidade nos municípios da região. A sugestão dele, qual foi? A criação de um consórcio público para a utilização recíproca das guardas municipais de maneira compartilhada. Legal, né? Você pegar a guarda do município A e B, juntar elas com uma força só para que elas possam combater o crime. É muito massa, não é isso? A alegação do prefeito foi de que essa ação não era possível entre os municípios limítrofes. Ou seja, o prefeito disse que não pode, cara, isso aí tá louco. Conforme o Estatuto das Guardas, essa afirmação do prefeito tem fundamento no Estatuto das Guardas Municipais? Resposta é sim ou não? Poxa, pense bem. Nós temos 3 guardas municipais em municípios limítrofes. Nós sabemos que a facção criminosa ela se localiza no local que é limite entre os 3 municípios. Pega os 3. Poxa, a guarda não vai poder se juntar para combater junta? Meu irmão, isso é totalmente irrisório. Aliás, isso é totalmente inaceitável. Isso não é plausível. É lógico que a guarda pode se juntar através de um consórcio, que é uma forma de parceria. Então a resposta inicialmente é sim. Então eu já elimino o item B, já elimino o item E. Item A. Sim, elas podem se juntar, pois não é possível realizar o tipo de consórcio. A questão se auto-anulou, não pode ser o item A. Sim, pois só é possível realizar consórcio com a Brigada Militar. Claro que não, cara. É o consórcio com qualquer força, inclusive com outras forças que não tem a ver com segurança pública. Poxa, a guarda junto com a educação, a guarda com a segurança, a guarda com saúde, a guarda com o trabalho, fica maravilhoso. D. Sim, pois só é possível realizar consórcio com a Polícia Rodoviária Federal. Olha que loucura aqui, tá? Deixa eu voltar aqui na questão, que eu acho que eu acabei confundindo. Essa afirmação do prefeito tem fundamento... a afirmação do prefeito, perdão, tá? A afirmação do prefeito não tem fundamento, tá? Não tem fundamento. A resposta correta é não, tá? Não tem fundamento. Perdão, professor, não me crucifique. Então, na verdade, não tem fundamento. O item B, não, pois é possível realizar esse tipo de consórcio. Resposta correta é item B. Resumindo, tá? O prefeito falou que não pode fazer porque isso não tem fundamento no estatuto. E tem sim fundamento. Então, de acordo com a resposta da questão, que fala
Essa afirmação do prefeito tem fundamento? Não, pois é possível realizar esse tipo de consórcio, tá? Só ratificando o que o professor falou, mas deu para você entender perfeitamente. Quinta questão, vamos lá. Segundo disposições do artigo 20 da lei, é reconhecida a representatividade das guardas municipais nos seguintes órgãos colegiados. O que é um órgão colegiado? É um órgão formado por mais de uma pessoa para fins de deliberação ou para fins de conselho ou para fins de decisão. Tá? Mais de uma pessoa que tem aqueles votinhos legais e você vai definindo quem é que vai votar, quem é que não vai e assim por diante. A guarda, ela tem representatividade no Conselho Nacional de Segurança Pública? Tem. A Lei 13.022 assegura isso. O próprio SUSP assegura isso, trazendo ela como integrante operacional da segurança pública. Ela tem representatividade no Conselho Nacional das Guardas? Poxa, é guarda. Guarda tem representatividade no Conselho de Guarda, então tá tudo certo. Item 1 e 2 está maravilhoso. E o item 3, Conselho Nacional de Secretários e Gestores de Segurança Pública. A Guarda, ela faz parte da segurança pública? Faz. Através do próprio SUSP. É um integrante operacional. Ele é um operador de segurança pública. Então, item 1, 2 e 3 estão completamente corretos, ok? Então, é isso que eu queria trazer para você, é justamente esse esquentar de coco que eu quero fazer com você dentro da plataforma da Implacável. Vamos ter várias lives ainda em relação a isso. Não sei se todas irão para o YouTube, é por isso que eu te convido mais uma vez a vir fazer parte da Implacável. Entre no nosso grupo, confere lá os preços, tudo para você. Eu não vou ficar aqui me atendo a muito preço, a muita coisa, porque eu quero realmente é que você seja aprovado e que você consiga realmente fazer o seu melhor. Porque eu te garanto que nós daqui iremos fazer o nosso melhor para você. Porque você merece, porque você também é um concurseiro, assim como nós já fomos e somos ainda. Nós sabemos o que você está passando, essa coisa ruim de que parece que não vai dar certo, mas meu filho, isso é passageiro. Você vai voltar depois atrás, olhar para trás na verdade e pensar, cara, como era fácil, era para ter começado antes. E eu digo para você mais uma vez, tá? Olha aqui no fundo dos meus olhos, de verdade. Estude para essa prova. Se inscreva para essa prova. Se Deus colocou você aqui neste vídeo hoje, é porque Ele quer te dar uma oportunidade. E de verdade, não deixa essa oportunidade passar. Não tem coisa pior do que depois que essa prova passar, você olhar para ela sem ter a feito e pensar, poxa, dava para eu ter passado nessa prova. Eu perdi essa oportunidade, vou ter que esperar mais 2, 3, 4 anos para aparecer de novo. Eu digo para você, não tem sensação pior. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Lembre-se do nosso compromisso. Comenta aqui embaixo. Eu vou ser aprovado em 2026. Eu vou ver esses comentários, vou responder, vou deixar o like, mas eu quero ver você, porque eu vou decorar seu nome e depois eu vou fazer uma oração para Deus abençoar a sua vida, a sua aprovação e que Ele realmente conceda a você o que é de você, o que é seu. Basta você buscar, basta você se esforçar e realmente pagar a sua etapa. Eu vou ficando por aqui, espero que você fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tamo junto!